Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Se inicia mais uma semana, né? Uma semana abençoada aí de estudos, tá? Iniciando o vídeo, né? Vamos receber as bênçãos da semana, plena segunda-feira, né? Vamos continuar na torcida e na oração para que tudo isso se acabe logo, para que a gente possa voltar novamente com as nossas aulas, ok? Bom, galera, dar um recadinho aqui para minhas turmas do nono ano, que eu estou passando atividade de casa e estou monitorando, tá, gente? É, Tem alguns alunos que até me perguntam, professora, como é que a senhora monitora? O que que acontece, né? Vocês têm duas plataformas, vocês têm o Plural, o Maestro, e vocês têm o Google Classroom, tá? Pessoal que assiste a aula pelo Google Classroom tem que marcar presença no dia da aula, tá? Todo dia, no final, né, à noite, eu escrevo lá, tá? Presença encerrada, tá bom, pessoal? Porque a nossa aula aqui, né, mesmo que seja assim por vídeo, ela precisa ser monitorada e precisa ser igual como se fosse você indo para o colégio, tá? Só que necessariamente você não precisa levantar às 7h30 da manhã para me assistir, né? Você tem o longo do dia para estar assistindo a aula da segunda-feira, ok? E a 901 também tem a aula na quinta-feira também. A 902 é só segunda-feira, ok? E então, lá no plural, lá o plural próprio dá pra gente, né? O aluno que fez e que não fez, tá? Então, a gente está monitorando a questão das presenças de vocês e dos deveres de casa. Alguns deveres tem gente que me envia por e-mail, ou lá pelo Google Classroom você consegue me enviar lá como resposta. Tem que enviar, tá? E eu estou monitorando isso também, ok? Bom, galera, na semana passada. Aí o vídeo tá travando aqui. Acho que deu uma travada. Deixa eu só mexer aqui rapidinho. Na semana passada, galera, tá travando aqui. Nós começamos falando da Era Vargas. Tá travando aqui, ó. Tá travando, tá travando. Isso aí. Bom, então, como eu estou falando, na semana passada nós iniciamos falando da Era Vargas, né? Nós vimos que a Era Vargas iniciou, né, com três períodos, né? Nós temos lá o governo provisório, nós temos o governo constitucional e, por último, o Estado Novo, né? Nós vimos também, tá, que muitos elementos foram fundamentais para que o governo de Getúlio, né, se apresentasse nos anos iniciais com relação à classe trabalhadora, né? Nós vimos que ele teve bastante adeptos, né, nessa questão da classe trabalhadora, dos setores médios, né, e na combinação, né, desses avanços sociais da época, tá, juntamente com a implementação de direitos trabalhistas, tá, gente? Ao mesmo tempo, durante o governo de Vargas, nós vimos que houve uma tensão constante, né, entre a centralização do poder, né, tanto pretendida pelo presidente, né, e por parte dos seus aliados, e as ideias do reestabelecimento da ordem liberal. Vamos relembrar o que é a ordem liberal, gente. Sistema liberal. Sistema liberal, tá? É aquele que o Estado, né, o poder central, ele não intervém na economia, tá, pessoal? Então, foi esse sistema liberal que acabou quebrando, que houve o crush da Bolsa de Valores, né, lá de Nova York, né, em 29. Então, muitos países, tanto na América quanto na Europa, né, os países estavam desacreditando do modelo liberal. E Vargas era um deles que estava desacreditado do modelo liberal, tá, gente? Então, havia setores, né, que era contra, né, o governo dele, que era um nacionalismo desenvolvimentista, tá, gente? Em contrapartida, os seus opositores queriam a volta da ordem liberal, tá, gente? Bom, nós vimos também que no contexto, né, de 1930, né, existiu também um discurso socialista e fascista que acabou ganhando força e passaram a conviver com as ideias de um capitalismo como com um Estado interventor, né, conforme proposto por Vargas. E foi nesse cenário, né, que a gente viu a polarização cada vez maior, né? O Brasil saiu de uma Constituição moderna, né, promulgada em 34, para o estado de guerra, né, originário lá com a intentona comunista, né, que quando vem, né, aquele ideal que os comunistas querem dominar o Brasil, enfim, tá?
E aí Getúlio vai se aproveitar, né, desse momento, né, dessa intentona comunista, tá? E vai formar um plano, né? Aquela famosa golpe, né, do plano Cohen, né? O plano Cohen foi aquela carta, né, que ele apresentou, dizendo ter recebido aquela carta dizendo, né, que o Brasil estava prestes a ser dominado pelos comunistas, e somente, né, um poder centralizado, um poder conservador poderia livrar, né, o Brasil, né, de um ataque comunista, tá, gente? E aí nós vamos ver, né, Vargas dando um golpe e iniciando, né, o último período desses 15 anos, integrais que ele assumiu. Que depois desses 15 anos ele vai sair e depois vai voltar de novo, tá? Mas ele governou 15 anos ininterruptos, tá? E é nesse terceiro mandato dele, dessa vez dando esse golpe. E é exatamente isso que nós vamos iniciar a aula de hoje, falando do capítulo 10, a Era Vargas, né? A ditadura do Estado Novo, né? Nós vamos ver que esse Estado Novo, assim que chamou, né, esse período, né, de Getúlio Vargas, vai ser aquele período ditatorial, né, que Vargas vai impor, né, com mãos de ferro. Vargas vai governar, né, impondo várias leis, obstruindo a censura, né, fazendo um programa de censura, fazendo uma nova polícia que vai atrás dessas pessoas que iam contra o seu governo. Então é sobre esse assunto que nós vamos ver hoje na nossa aula aqui. Bom, apenas para a gente recordar um pouquinho, né, nós vamos relembrar quais foram esses períodos, tá, da Era Vargas, tá? Nós temos aí o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Nós temos aí o governo constitucional, que foi de 34 a 37. E por último, nós vamos ver o Estado Novo, que vai ser de 37 a 45, ok? Mas, gente, de cara eu já olhei e já vi um erro. Então, deixa eu consertar esse erro. Bom, se tiver outro erro, eu conserto. Bom? Bom, então se você está me acompanhando pelo seu livro, que é o correto, tá? Nós vamos começar na página 210, que é o título da aula de hoje, tá? E aí a gente começa na página 211, o para começar, né? Bom, a gente inicia, né, com uma frase aí, né, de Francisco Campos, né, onde ele fala assim, olha, bandeira do Brasil és hoje a única, hasteada a esta honra em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Pois bem, esse discurso, né, feito pelo idealizador da nossa Constituição de 37, né, o ministro da Justiça Francisco Campos, né, ele ilustrava bem a nova realidade brasileira, né? O Estado Novo nascia e ele se organizava a partir do Estado. Nesse modelo, né, instituído por Vargas, né, ele foi fundamental para minimizar as tensões sociais e políticas que estavam estabilizando a sociedade, né, e acabaram por promover o desenvolvimento econômico. A cerimônia de cremação das bandeiras estaduais, né, menos de um mês após o início do novo regime, foi um marco, né, simbólico desse processo, né? O regionalismo não seria mais tolerado. O Brasil deveria ser pensado como uma unidade. O que acontece, né? Vargas, ele vai tirar todo o poder de todos os governantes estaduais. Somente ele vai governar sozinho, como realmente um ditador. Tá? E após a divulgação do plano Cohen, né, apresentado como uma ameaça real ao Brasil, lá em 10 de novembro de 37, a polícia, sob as ordens do presidente, vai cercar o Congresso Nacional e encerrar as suas atividades. E nesse mesmo dia, Vargas vai anunciar o início de um novo tempo e vai apresentar um novo texto constitucional. No caso, ele está outorgando esse texto, ele não está promulgando. Qual é a diferença disso, galera? Promulgar é quando aquela lei ela foi vista, ela foi revista, ela foi votada para ser colocada em prática. Outorgada não, quando sem votação, sem perguntar a ninguém, ele vai lá e impõe aquela lei na Constituição, e foi isso que Vargas fez, tá?
Bom, a partir desse momento é que se inicia a ditadura varguista. O Estado Novo ele vai inaugurar uma era de violações de liberdades individuais e de construção de um Estado opressor e violento, né, com uma forte repressão àqueles que pensavam diferente, né? Entretanto, ele vai marcar também um período de intenso desenvolvimento econômico e o auge do trabalhismo. E foi durante os anos de 40, né, a década de 40, por exemplo, que se instituiu a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que vai marcar a regulamentação das relações de trabalho e dos direitos dos trabalhadores, né, brasileiros. Aí, dessa forma, continuaremos estudando aqui a Era Vargas, né, considerando as tensões internas e as contradições que vão marcar esse período, tá? E para isso vamos buscar caminhos que nos dê conta de abarcar, né, compreender essa multiplicidade desses fatores que vão compor a lógica do Estado Novo varguista. Então vamos acompanhar aqui no livro Para Aprender, página 211. Bom, aí no slide você já pode ver que eu coloquei, né, alguns tópicos, né, do que vai acontecer aqui nesse Estado Novo, tá? Então nós vamos acompanhando pelo livro e vamos acompanhando também pelo nosso slide. É aquilo, pessoal, né? Vargas, né, teve aqueles, né, se a gente puder fazer uma síntese do governo varguista, né, nós vamos ver que houveram pessoas que amaram e tiveram pessoas que odiaram, né? Você, aluno de nono ano que já possui entendimento, você vai perceber muito que isso acontece no mundo político, não só à época, mas até atualmente, né? Tem aquele político que muitas das vezes ele é até endeusado, outros não gostam. Então, gente, a gente não está aqui para discutir a política, só estamos aqui para ver, né, alguns pontos, né? Por que talvez Vargas foi amado e talvez por que Vargas foi odiado. Então, vamos lá. Continuando no livro, né? Aí ele começa assim, o Estado Novo, né? Bom, vamos lá. O Estado Novo, gente, ele foi o resultado de uma série de influências internas e externas, né? Externas por quê? Porque o Brasil, o Vargas, você vai ver que Vargas ele dependia, né, fielmente de empréstimos estadunidenses, tá? Então vocês vão ver isso também, então por isso que não só isso, mas como externo. A política de Vargas se baseava numa política fascista, né? Então isso você também vai ver o porquê que exercia essa influência externa, tá? Então, num cenário, né, marcado pela crise do liberalismo e pela crença da necessidade de um Estado forte e interventor, né, vai vir Getúlio Vargas, que vai despontar como um líder ideal para isso. E nesse sentido, né, o novo regime político brasileiro ele vai buscar atender às necessidades de um modelo de governo forte e centralizador. Segura essa daí, tá? Governo do Estado Novo. Getúlio vem com a dinâmica, né? Vem com a lábia, né? Vem com o algaz, dizendo que ele buscava, né? Que o Brasil precisava de um governo forte e centralizador, tá? E aí nós vamos ver na Constituição de 37, onde ele vai fortalecer o próprio poder, o poder presidencial dele de maneira indiscutível, gente. Galera, quase um monarca absolutista, né? E apesar, né, dessa originalidade, né, ela claramente era inspirada em modelos fascistas europeus. Por quê? E cada vez mais ela ganhava força desde a década anterior, tá? E a partir dessas intervenções dos estados brasileiros que voltaram a acontecer, vai acabar afetando aqueles que vão se opor ao governo e o golpe de 37 e até a permanência de Vargas. Os prefeitos, gente, dos municípios, eles passaram a ser indicados pelos governadores, que por sua vez eram aliados do presidente. Então preste atenção, presidente pegava, esse presidente indicava governadores para os estados. Esses governadores, por sua conta, indicavam os prefeitos. Então, a lógica, né, existencialista, né, política, né, dessa época estava totalmente diferente do que nós temos hoje, que é através de uma eleição, né, uma eleição direta, onde a população democraticamente vai lá nas urnas e escolhe o seu governante. Então, para você ver, né, como que ele foi um líder ditador nesse ponto. Ok? Outra coisa que ele fez, ele extinguiu os partidos políticos, ele acabou, né? E assim como ele fez também com o Congresso, ele fechou o Congresso, ele acabou com o Congresso, tá? E a Constituição, né? Conforme ele instaurou, ele outorgou essa Constituição,
ela até previa, né, a convocação de um poder legislativo, mas ó, isso nunca aconteceu. E também não havia o cargo de vice-presidente. Pois é, então Getúlio estava no poder, governando sozinho, outorgou uma constituição que lhe dava plenos poderes de governar sozinho. Os governadores, assim como os prefeitos, eram todos aliados, então ele estava do jeito que ele queria para manter o seu plano ditatorial no Brasil. Só que nós vamos ver, né, a questão da repressão, né, as oposições, né, vão começar a reivindicar, só que aí Vargas pensa assim, olha, eu preciso dar um jeito de reprimir essas oposições, tá? E Vargas vai fazer isso mesmo. Ele vai reprimir, tá, essas oposições e vai justificar que ele estava fazendo isso, né, para a defesa da unidade nacional, né, pela luta do país contra esses inimigos. E dessa forma, né, ele vai prevalecer a pena de morte. Ele vai voltar com a questão, né, da pena de morte, que vai ser ordenamento jurídico brasileiro, vai ser ordenado pelo fator jurídico. Tá? E lá mais tarde, em 1940, vai ser promulgado, né, o novo Código Penal, que no cargo vai ser o jurista Francisco Campos, né, que não vai reprimir mais as manifestações culturais, mas vai punir com enorme rigor os crimes contra o patrimônio, né? Bom, e aí nós vamos ver, né, a criação de uma nova polícia para fazer, né, essa forma de repressão, tá? Então essa repressão vai ganhar, né, ainda mais reforços, né? Uma intensificação que ele vai fazer, né, na questão do presídio, né, de Ilha Grande, localizado em Angra dos Reis, presídio esse que atualmente está desativado, tá? Que era um presídio fora da proporção, né, continental do país, né, era numa ilha e era destinado a presos políticos, tá? E vai criar, como eu falei para vocês, a polícia, né, o Departamento de Ordem Política e Social, que é o DOPS, né, que era uma espécie de polícia política. E essas práticas, né, coercitiva, né, essas práticas que reprimem, né, vão acabar reforçando o caráter personalista desse regime ditatorial de Vargas, tá? Não havia congresso e nem partidos e nem eleições. Então, o prato estava cheio para que Vargas estivesse no poder. Então, de acordo aqui com o nosso slide, eu iniciei aqui para você falando que esse Estado Novo ele vai começar após o plano Cohen, que é o golpe que Vargas vai dar, dizendo que somente ele, né, um presidente, né, com pulsos de ferro, um presidente, um poder forte e centralizador para combater, né, essa ameaça comunista que estava, né, querendo vir tomar conta do Brasil. E aí Vargas vai governar com decretos-leis. Ele vai extinguir, né, todos os partidos políticos, né, porque não vai haver eleições, né? E nós vamos ver aí também, né, reivindicações de membros da AIB, Ação Integralista Brasileira, né, que vai acabar reagindo, atacando o Palácio Guanabara, né, gente? Lembrando que o Palácio Guanabara, né, era a moradia, né, do então presidente da República, tá? Claro que depois, né, vai sair daí e vai para o Palácio do Catete, tá, gente? Mas nessa época aí ainda era o Palácio Guanabara. E aí, conforme ele cria essa DOPS, né, essa polícia, então nós vamos ver a questão do declínio desse integralismo no Brasil, o declínio desse grupo, né, por causa da grande repressão que Vargas fez, reprimindo todos os grupos que eram contra o seu governo, tá? E também em 38, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, ele vai criar também o DIP, né, que foi um departamento de imprensa e propaganda. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho para vocês do DIP, tá? Deixa eu ver aqui. Prosseguindo aqui, então, nós estamos na página 212, tá? Bom, galera, do ponto de vista, né, da legislação trabalhista, tá? Os direitos dos trabalhadores, eles foram mantidos. Então, nisso, Vargas, ele não mexeu, tá? Incentivou, né, ainda mais a organização dos sindicatos, mas sobre a tutela do Estado. Gente, isso aí era aquele modelo corporativista, igual Mussolini fez lá na Itália, na época do fascismo, tá? Era uma forma, né, de ele próprio estar no meio, né, como se fosse um apaziguador, né, entre as disputas trabalhistas entre patrão e empregado. Então, isso era uma forma dele estar por dentro dessas transações, por dentro, né, dessas
dessas intrigas, né, entre patrão e empregado. Então, por isso que a política dele era baseada, né, em programas fascistas. Não é à toa que a Constituição que ele criou vai se chamar Constituição Polaca, né, vem do termo da Polônia, enfim, dessa época, desses regimes, né, ditatoriais que vieram inspirados, né, fascismo, nazismo, que vieram inspirados da Europa, né, os regimes totalitários, como assim nós chamamos. E ele, para resolver essas disputas, né, para ele estar por dentro dessas disputas, nesse corporativismo, disputa entre patrão e empregado, ele vai criar a Justiça do Trabalho, galera. Então, para quem não sabe, é isso aí. Vargas, ele vai criar a Justiça do Trabalho, tá? E ele vai fazer várias, né? Ele vai fazer várias cláusulas que vai beneficiar o trabalhador. Nós vamos ver aí, ele vai regulamentar a jornada de trabalho, a questão do descanso semanal remunerado e estabilizar a estabilidade do emprego, né, que também estavam de acordo com esse programa de Vargas, né, a fim de que os trabalhadores se sentissem parte do projeto do Estado. E em troca, né, servissem de base política para o regime e não se rebelassem contra, né, o empresariado nacional por meio de greves, por exemplo. Na economia, né, Vargas ele vai manter a importância da intervenção estatal, né, ele vai implementar ações reguladoras e vai controlar as atividades econômicas, tá? E dessa forma a gente vai ver se consolidando o nacionalismo econômico, tá? Aonde ele podia, né, com isso, avançar com a industrialização de base, né? E para isso ele vai criar grandes estatais, né, grandes empresas, né, que são empresas que ainda hoje muitas delas existem, mas que não são mais estatais, tá? Já são privatizadas, tá? Como, por exemplo, nós vamos ver a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda. Vamos ver, né, a Companhia de Extração de Minérios, a Vale do Rio Doce, que ele também vai construir. E mais lá para frente, tá? A Petrobras e a Eletrobras, que também não é agora, não é nesse estado novo que ele vai fazer, só na próxima vez que ele voltar agora ao governo, tá, gente? Então, falando agora um pouquinho do DIP, né? Dessa questão da censura, né? Eu até coloquei no slide, né? É só voltar aqui, ó. Que em 38 ele vai criar um departamento de imprensa e propaganda, o DIP. Aí você pensa assim, ó, já sei. Ele vai criar isso para controlar a censura, para controlar os meios de comunicação, para que não viessem contra ele. É mais ou menos isso, galera, tá? O DIP ele não vai ser responsável só por isso, não. Ele não vai ser responsável só por censurar. Ele vai ser também responsável por propagar uma imagem boa do presidente, né? Falando muito bem. Na aula passada eu falei para vocês da instauração, né, da Voz do Brasil, né? Que a Voz do Brasil também era uma forma de propagar a boa imagem, né? Lembrando que a gente tinha uma grande parcela, né, da sociedade dessa época que era analfabetos. Então, o rádio era uma ótima, né, forma de disseminar ideias, né? Porque as pessoas tinham o vício realmente de ouvir rádios, novelas, né, de radialistas, enfim. Tá? Então, falar um pouquinho aqui do DIP, né? O que foi a questão da propaganda e da censura, gente? Bom, apesar, né, da grande centralização política, o regime, né, varguista, né, mesmo sendo dessa forma ditatorial, ele vai ganhar adeptos. E parte disso, né, vai ocorrer devido à bem-sucedida difusão, né, do medo em avanço ao ideário comunista lá em 1930, que acabou sendo deflagrado pelo Plano Cohen. Mas em defesa da segurança e da ordem, muitas pessoas aderiram ao discurso pró-ditadura. Vargas no poder, Vargas é o salvador, poder forte e centralizador, vai tirar o Brasil, não deixar os comunistas, vai tirar o Brasil do comunismo, não deixar os comunistas invadir. Então, muitos acabaram entrando nessa ideia, né, de Vargas pró-ditadura. Tá? Outros aspectos também importantes, né, também a contribuição para a consolidação da ditadura de Vargas, né, que uma delas foi uma intensa combinação da
propaganda e da censura em 1937, né? E dois elementos foram fundamentais para isso. O uso do rádio e a criação do DIP, né? O rádio, já falei aqui para vocês, que era uma forma de chegar, né? E o DIP é aquele departamento que vai controlar isso e propagar, né, a imagem boa de Getúlio Vargas, né? Bom, então desde que Vargas chegou ao poder, gente, ele buscou manter o contato direto com a sociedade. Ele próprio era o mediador das questões sociais, econômicas e políticas. E no decorrer do seu governo, essa postura aumentou cada vez mais, né, e atingiu o auge, né, com a propaganda diária e obrigatória, que foi a Hora do Brasil, que agora chama-se a Voz do Brasil. Tá sendo que hoje, né, não é mais para isso. Hoje, né, trata-se de assuntos relacionados, né, ao plenário, né, às leis que estão em votação, enfim. Tá? Tenta ouvir um dia aí para você ver o que você acha. Bom, e tratava-se de um programa com a duração, né, a Hora do Brasil. Era a duração de 1 hora, tá, na qual se divulgavam os acontecimentos da vida nacional, mais ou menos que acontece hoje também, tá, gente? Então, músicas, recordações de episódios históricos brasileiros, palestras, né? E esquetes radiofônicos, né, que vão compor esse programa. Então, a vida do Estado, gente, era organizada pelo DIP, tá? Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Que tinha como objetivo de promover a imagem de Vargas e do governo. Ao mesmo tempo, tá, ele também era responsável, né, por impedir as críticas, né, ao Estado Novo, censurando jornais, editoras, filmes, canções, programas de rádio, enfim. Então, nós vamos ver também o DIP agindo, né, contra qualquer coisa que viesse, né, contra o governo. Então, nós temos aqui, né, aqui no nosso slide, quando eu falo assim, olha, o DIP apresentava Vargas como guia dos brasileiros, amigo das crianças e pai dos trabalhadores. E por vezes ele acabava sendo até chamado de pai dos pobres, porque ele doava benefícios sociais ao povo. Benefícios sociais, gente, é o que hoje também existem, né? São as ações sociais promovidas pelo governo, tá? Como Bolsa Família, né? Vale Gás e outros também que já existiram em outras épocas, tá, gente? Então, isso tudo começou lá com Vargas, tá? Essa ajuda ao povo mais carente, ao povo mais necessitado, tá? Inclusive, né, as escolas públicas vão ser instituídas por Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas vai ver que também isso também tem a ver com o plano fascista, né? Lembra que Mussolini, né, também tinha aquela questão do adoração ao líder, não só Mussolini como Hitler também, aquela questão do líder ser adorado, né? E que ele cultuava o quê? Ele começava lá pelas crianças, ele começava pela educação das crianças. Então, na linha, né, meio que o programa de Vargas meio fascista vai fazer isso também. Ele vai se chegar mais às crianças, vai criar cartilhas para as crianças, né, promovendo a sua imagem no meio da educação. Bom, como eu falei para vocês, tá? Então, ó, o Ministério de Educação, né, também que foi criado por Vargas, ele vai se consolidar, né, o comando, né, do advogado mineiro Gustavo Capanema. Então, Gustavo Capanema, ele que vai ser, no caso, né, o ministro da Educação da era Vargas, tá? E ele vai se cercar de intelectuais também lá no seu ministério. Então, vão trabalhar com ele. Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, né, são nomes que você, obviamente, já ouviu falar, né, nas aulas de literatura. Tá? E que esses eram seus assessores, né? E ele vai promover a expansão dos seus projetos. Vai criar a Universidade do Brasil, que atualmente é a UFRJ, a Unidade Federal do Rio de Janeiro, que fica lá na Ilha do Governador, se eu não me engano, na cidade universitária, perdão, tá? Ele vai instituir, né, o Instituto Nacional do Livro, vai criar o Instituto Nacional do Livro e o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Que mais tarde vai ser o IPAM. E, né, como eu disse para vocês, que vai ser antecessor ao IPAM. Bom, além disso, né, ele vai organizar as bases para a criação de um sistema de ensino técnico com parceria com o empresariado nacional, que hoje nós temos o Senai, tá? É um colégio privado, né, mas que tem parceria com o governo. E na educação básica, ele vai se destacar com a produção, né, produzido pelo DIP, das cartilhas escolares. Nessas cartilhas, né, continham textos que enalteciam a figura, a imagem,
discursos que enalteciam essa imagem, essa figura de Vargas, e que vão acabar estimulando o nacionalismo dessas crianças desde pequeno, né? No qual elas iam começar a aprender a ler e aprender a ler essas cartilhas, né? E desde pequeno ia nascer aquela forte crença nacionalista, crença que o seu presidente, né, estava ali para lhe proteger. Então ele começou já lá bem com as criancinhas. Bom, dessa forma, né, esse projeto Estado novista, né, ele se fortalecia e criava raízes, né, com bases difundidas nas escolas, nos jornais, nos teatros, no cinema e até mesmo na música. Então, a gente vê se construindo uma versão oficial da história brasileira nesse momento. A noção de patrimônio, a noção de identidade nacional, tudo alinhado ao projeto político de Vargas do Estado Novo. Ok? Então, nós temos aqui, né, imagens, né, enaltecendo. A gente vê aqui, por exemplo, né, uma imagem de Vargas, né, pelo Dia do Trabalhador, mas nesse momento quem está sendo enaltecido não é o trabalhador, quem está sendo enaltecido é o quê? É o presidente, né, que está sendo enaltecido pela nação, né, onde a concentração, né, a concentração da população está enaltecendo Vargas, né, por tudo que eles já receberam até hoje, tá? Bom, então como nós vimos, né, o projeto de Vargas, já nesse período do Estado Novo, tá? Ele vai ser um projeto nacionalista. Então, uma das coisas que Vargas vai fazer, ele vai promover a industrialização no Brasil, tá? Então, na economia, mantinha-se a importância da intervenção estatal. O Estado, ele intervinha diretamente na economia. E com isso ele vai implementar ações reguladoras e fomentora dessas atividades econômicas. E aí é o nacionalismo econômico. Então nós vamos ver aí, né, como que isso se deu. Então nós vimos aí, ó, ele diminuindo impostos sobre bens e equipamentos, quer dizer, então aquele grande, né, aquelas grandes fábricas, aquelas grandes indústrias, elas podiam, né, importar até mesmo, né, exportar, né, podia importar equipamentos, né, e outros bens com impostos bem baixos, né? Poderiam pedir empréstimo, né? Ele deu empréstimo, às indústrias, né, com juros bem reduzidos. Construiu a CSN, né, lá em Volta Redonda, Vale do Rio Doce, né? Conselho Nacional do Petróleo, ainda não é Petrobras, tá? Chamava-se Conselho Nacional do Petróleo, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse populismo, né, de Vargas, o trabalhismo, né? Olha só essa charge quando ele fala: espelho, espelho meu, existe algum governo mais popular que o meu? Aí o espelho responde: o seu é populista, sim, já democrático, né? Então ele se achava um democrático, né? Então isso aí também é uma forma de enaltecer o nosso presidente. Deixa eu ver aqui. Eu já falei aqui do DOPS, né, da política. Agora vamos falar aqui o auge do trabalhismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá, galera? Quem está acompanhando comigo no livro, eu agora estou na página 213, tá? Acompanhando aqui comigo. Como é que é? Bom, outro aspecto, né, que vai ajudar a compreender essa forte adesão a esse projeto de Vargas, gente, mesmo em uma ditadura, né, que tem relação com o trabalhismo. Então é uma coisa meio que controversa, né? Uma ditadura, onde você pensa, né, um governo opressor, e ao mesmo tempo essa relação com o trabalhismo, né? Então nós vamos ver que na década de 40, em meio a essas atrocidades, né, cometidas pelos agentes do Estado Novo, crescia também, ao mesmo tempo, gente, crescia uma grande aproximação entre o Estado e a classe trabalhadora. Aquele projeto, aquele modelo corporativista, né, que favorecia esse forte apoio aos trabalhadores do governo, tá? E para, né, aqueles insatisfeitos e críticas ao regime, o aparelho repressor estatal era efetivo, com prisões, torturas e até mesmo assassinatos, tá, gente? Bom, existia a ideia de uma troca simbólica, né, como vimos lá no módulo anterior, né, que mantinha-se ativa, né, cada vez mais, com mais força ainda. E para isso a gente entende, né, que esse momento foi o auge do trabalhismo.
né? Mais do que qualquer outro, né, momento da história nacional, né, ocorreu essa combinação entre a valorização de elementos da cultura popular e a difusão das ideias nacionalistas, né, e a conciliação dessas classes. Então, nós vamos ver aqui, né, a valorização do trabalho, a valorização, né, do mestiço, né, isso era um fator, né, preponderante nos discursos de Vargas, né? As celebrações eram frequentes e essas celebrações que ele fazia acabava reforçando esses laços, né, entre o governo e a sociedade. Isso se dava por meio de grandes atos públicos, né, como a gente viu ali naquele cartaz, né, na festa do dia 1º de maio, né? Também tinha o Dia da Raça, né, que era um dia também que era comemorativo no Brasil, né, a questão da raça brasileira, como ele dizia, né, o povo mestiço. E esses eventos também acabavam sendo um palco, né, para ele divulgar os seus planos de Estado Novo, né? Aí, como eu falei, né, ele tinha os seus adeptos, aqueles que amavam, e tinha aqueles que eram contra, né, contra a sua forma de governo, contra o seu intervencionismo econômico, né? Nós vamos ver a classe burguesa se sentir um pouco incomodada com esse intervencionismo econômico de Vargas, desse governo ditatorial. Ok, pessoal? Calma aí, daqui a pouco a gente chega lá, tá? Calma aí, daqui a pouquinho eu falo da Segunda Guerra Mundial. Então, prosseguindo aqui, tá? Como nós vimos, né, a questão, né, o caso do 1º de maio, tá, gente, de 1943, foi quando foi anunciada a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, quando foi criado realmente todas as leis, reformuladas direitinho as leis trabalhistas, que foi um documento, né, que acabava organizando essa legislação, né, criada desde a Revolução de 30. Essa festa, né, essa grande festa que ele fez no dia 1º de maio de 43, aconteceu até no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, tá? E o público, em sua maioria, era formado por trabalhadores, negros, até mesmo portugueses, que reforçava mais, né, o ato simbólico do programa dele, né, que é para o povo. Bom, pessoal, tem um pequeno texto no livro de vocês, na página 215, que Gotas de Saber. Eu vou ler um pedacinho que ele é muito interessante, tá? Eu queria ver se eu conseguia colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês, tá? A gente poder ler juntos. Opa, consegui aqui. Aqui, ó, vamos ler esse pedacinho aqui, ó. Preste atenção, ó. Ao saudar o povo brasileiro, em discurso transmitido pela Rádio Nacional, na virada do ano de 1937, o presidente Getúlio Vargas participou à nação os ideais que o recém-implantado regime Estado Novo tinha em relação ao Oeste brasileiro. Em sua fala, Vargas enalteceu a importância histórica e econômica de uma porção de território que continha, antes de tudo, a mais pura essência da identidade nacional. Para os ideólogos que queriam construir esse novo Brasil, né, o Oeste, ressurge no cenário brasileiro como o novo Eldorado, que anteriormente desbravado pelos bandeirantes, deve ser definitivamente conquistado e integrado ao país. Nós estamos falando aqui, gente, de regiões do Centro-Oeste, que eram pouco habitadas, tá? A chamada Marcha para o Oeste, né, gente? Eu tô falando história do Brasil e história dos Estados Unidos aqui, nessa Marcha para o Oeste, né? Então, essa marcha para o oeste, ele foi um projeto governamental que ele buscou povoar e desenvolver o interior do Brasil, região distinta do litoral, no que diz respeito ao desenvolvimento humano e econômico, visando uma maior integração nacional, né? Os potenciais naturais e humanos do sertão não poderiam ser mais desperdiçados, entendidos como fundamentais para a garantia da prosperidade da nação. A proposta governamental incluía a construção de escolas, hospitais, estradas, ferrovias, aeroportos no interior, com o objetivo de integrar e consolidar o país de um acordo com uma visão. Deixa eu subir aqui.
com uma visão de unidade. Nesse sentido, por meio da Portaria 77, da Coordenação da Mobilização Econômica, o governo instituiu, né, a Inspeção Roncador-Xingu, cujo principal interesse era estabelecer vias de comunicação pelo interior do país até o Amazonas, além de povoar e explorar as regiões do Brasil Central. A Fundação Brasil Central foi o órgão criado pelo governo, designada a orientar e administrar os trabalhos da expedição. Seu objetivo era possibilitar a implantação de núcleos populares em pontos demarcados como estrategicamente ideais no processo de integração do território nacional. O sertão remoto que o Estado queria civilizar para afirmar a sua soberania também foi palco de fortes resistências, pois nem todos os povos indígenas aceitaram pacificamente a missão civilizadora promovida pelo poder público. Os constantes atritos com os índios Chavantes, um dos 4 grupos indígenas que compartilhavam territórios do Alto e Médio Araguaia, dão a dimensão dessa relação delicada. O impasse se apresenta no palco do jogo político, pois enquanto o índio era cultuado pelo Estado como símbolo nacionalista, simultaneamente assumiu o papel de desafiador das suas instituições. O sertão, concebido como área mais distante e autônoma em relação ao poder público, possibilitava que as suas populações preservassem ou criassem suas próprias leis e sociedade. Bom, vou parar por aqui, gente. O ideário, né, de Vargas, na verdade, era realmente conseguir mais adeptos, né, ao seu governo, explorar mais localizações. Por quê? Eles estavam implantando a indústria aqui, indústria de base. A indústria de base é aquela que transforma a matéria-prima, né? Explora e transforma a matéria-prima. Então, ele precisava dessa exploração, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho disso aqui. Então, consequentemente, concluindo aqui, tá? O Brasil na Segunda Guerra. Deixa eu passar aqui. Ai, gente, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Começar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho tá terminando o nosso primeiro tempo, tá? E aí uma turma continua comigo hoje, outra turma continua comigo na quinta-feira, ok? Então vamos lá. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Gente, isso aí foi um tema, um problema para Vargas. Por quê? Porque, na verdade, quem praticamente obriga, né, Vargas a entrar nessa guerra é os Estados Unidos. Nós vamos ver em 41, né, os Estados Unidos entrando na guerra, né? Lembrando que os Estados Unidos ele entra na guerra para tentar de vez acabar com isso, a fim de derrotar logo lá Hitler e acabar com tudo isso, né? Dar fim nesse poder da Alemanha e pronto. E aí, os Estados Unidos ele começa a pressionar o Brasil. Aí você pensa, mas é só ele dizer que não, era só ele negar. Mas ele não podia negar, sabe por quê? O Brasil era dependente economicamente de empréstimos, pessoal, de empréstimos estadunidenses. E isso, né, vai ser uma coisa acirrada. Por quê? Porque ele vai lutar contra o eixo. E o eixo é aquele que está a Alemanha, está o Japão, tá? Em primeiro momento está a Itália, depois a Itália muda de lado. E o que acontece? A política dele é baseada em ideias fascistas. Então, ele estava lutando por algo que era o ideal dele. Deu para vocês entenderem um pouco? Então, ele ficou um pouco numa saia justa, gente. E isso vai ser um dos principais motivos, né, da crise que vai afetar o Brasil e o governo dele, tá? Então, vamos lá aqui. Quem está me acompanhando pelo livro, tá? Eu estou na página 216, tá? Gente, com o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele vai se manter numa posição, primeiramente, de neutralidade, tá? Então, o Brasil vai se manter neutro. Só que durante essa ditadura de Vargas, né, era possível facilmente, né, ver simpatizantes dos países do eixo, né? No governo de Vargas, Vargas era um simpatizante, né, dos países do eixo, né? A gente vê na questão dele apoiar, a Constituição dele era baseada nisso, né? E não só isso, nós vimos grupos, né, que eram apoiadores do fascismo, né? Bom, ao assumir um dos lados da guerra, ele poderia trazer prejuízos comerciais, né, visto que naquele momento o Brasil ele acabava comercializando livremente com todos os países envolvidos no conflito.
Só que, além disso, o projeto de industrialização de base era caro e complexo, e as negociações poderiam ser usadas como moeda de troca nesse contexto da Segunda Guerra. E como eu falei, né, o foco principal vai ser com a entrada dos Estados Unidos. Então, nós vamos ver lá em 41, Estados Unidos entrando na guerra, né? E aí ele vai começar a pressionar Vargas, né? A pressão, né, ali em Vargas vai aumentar. De um lado, né, os estadunidenses exigindo a participação do Brasil como aliado estratégico, e por outro lado, os alemães, né, viam no país um parceiro econômico importante. Bom, aí em 42, né, vai celebrar-se o Acordo de Washington, que vai ser um sacramento, né, que vai sacramentar, né, na verdade, né, a entrada brasileira na guerra contra o eixo, tá? E aí, para esse rompimento com a Alemanha, né, e a declaração de guerra ao eixo, o Brasil vai usar algumas justificativas, né? Por exemplo, né, vai ter alguns momentos, né, que os alemães vão, né, abater navios brasileiros. Então, Vargas vai usar isso como um pretexto, tá, gente? Então, nós vamos ver lá no nosso livro, página 216, tá? Esses ataques no litoral brasileiro começaram lá na primeira metade da década, metade do ano de 42, 1942, quando o país ainda era neutro no conflito. Lá em agosto, né, de 42, né, vão atingir o seu auge. Né? Em um só dia, um submarino alemão vai torpedear 3 navios brasileiros e vai causar a morte de 551 pessoas, que vai provocar uma enorme comoção nacional. Então, Vargas vai usar isso como pretexto para dizer que ele está entrando na guerra contra o eixo, contra os alemães. Tá, gente? Bom, o governo Vargas também ele já havia contraído empréstimos altíssimos com os Estados Unidos para, né, fazer, né, o seu plano de industrialização, como, por exemplo, para fazer a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Né? Ele gastou muito dinheiro e pegou empréstimos com os Estados Unidos. E, além disso, havia certa aproximação cultural entre esses países. Né? E foi também, né, o dinheiro estadunidense que equipou, né, o nosso exército brasileiro. Né? E, em troca, Getúlio se comprometeu em enviar soldados para a guerra lá na Europa, né, conhecido também como os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, da FEB. E ele ainda autorizou a instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Nordeste, tá, gente? Aí nós vamos ver que essas medidas políticas, né, e culturais de aproximação dos Estados Unidos com os países aqui da América Latina, que durante um período de guerra, a gente vai chamar isso de política da boa vizinhança, tá? E essa participação brasileira contra o eixo, no entanto, vai mostrar contradições no regime de Vargas, aonde o Estado Novo era uma ditadura de inspiração fascista, mas enviava soldados para combater os regimes fascistas em apoio às democracias liberais. Tá um pouco meio contraditório isso daí, né? Vargas, tu não sabe o que você quer, hein, cara? Não tô te entendendo, hein? Bom, pessoal, a gente vai parar aqui. Deixa eu ver se... Isso, não vou entrar agora aqui não, tá, gente? Quando voltar no segundo tempo para uma turma, e na outra turma, na quinta-feira, nós vamos falar sobre a crise do Estado Novo, né? Como que esse, né, regime ditatorial de Vargas vai entrar em crise, tá? Como que ele vai acabar, como é que Vargas vai sair do poder, como que ele vai retornar novamente, tá? Lembrando, galera, que nesses 15 anos ininterruptos de Vargas, tá? Ele nunca foi colocado no poder de forma direta, por eleições diretas, tá, pessoal? Então, isso é um ponto-chave para você prestar bem atenção, tá? No primeiro foi um governo provisório, justamente colocado lá por uma junta, né, militar. No segundo foi o governo constitucional, que foi através de uma constituição. E no terceiro foi um golpe, tá, galera? Então, vamos dar uma paradinha aqui e daqui a pouquinho a gente retorna, tá bom? Segura aí.